Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4. Nós iremos ler os versículos 28 e 29. Assentados como estão. Vamos deixar a oferta para o final do culto, tá, gente? Deixa eu aproveitar aqui. Enquanto eu enrolo vocês aí, eu vou hidratando aqui a garganta, que há muito tempo eu não fico cantando tanto assim. João 4, 28 e 29, que nos diz assim: Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro. Que Jesus nos abençoe. Irmãos, o relato desse texto bíblico, capítulo 4, muito conhecido, que conta a história de uma mulher samaritana. Ele basicamente se estabelece para contar a história de Jesus com essa mulher. João, ele, no seu evangelho, que é chamado o Evangelho do Amor, ele abre esse espaço, ele pega essa história e coloca no seu evangelho, coloca na Bíblia. Nada está na Bíblia por acaso. Diga isso, por favor. Nada está na Bíblia por acaso. Há coisas nesse texto que a gente precisa valorizar. Nós estamos lidando com um livro vivo. Nós estamos lidando com um livro mais vendido, mais lido do mundo. Nós estamos diante de um episódio que nele nós poderíamos explorar a geografia do texto. Tem professor de geografia aqui, gente? Tem não, né? Os adolescentes amam a geografia. Porque ali fala de diversos lugares. Fala da Judéia, fala da Galiléia, fala de Samaria, fala de Sicar, fala de Jerusalém, fala de montes, fala da herança, terra de José. Então a gente poderia pegar essa vertente geografia, ainda mais hoje, que Israel está em guerra, e pensar essa questão dos territórios. Olha só que coisa. Nós poderíamos ainda, e encontramos aqui, o registro da rixa que havia entre judeus e samaritanos. O samaritano se achava mais que o judeu se achava mais que o samaritano. A coisa entre judeus e samaritanos não eram boas. As relações não eram boas. Presta atenção aqui, gente, não se distraia. Não fique achando que a introdução do sermão é como ouvi um dia desse de alguém aí, sabe, gente? Você está enrolando. Não, tem propósito. A gente poderia
explorar esse entendimento, essa via da briga entre judeus e samaritanos e pensar sobre isso. E ainda, eu chamo aqui a sua atenção da questão das desventuras amorosas dessa mulher. Jesus, como profeta que era, ele diz para a mulher: chama o teu marido e vem cá. E ela diz: não tenho marido. Aí Jesus fala: disseste bem, porque os 5 e esse que você está agora. Isso mostra que ela era uma pessoa que tinha desencontros amorosos. Você sabe que casamento é como se colar 2 folhas, uma na outra. E o divórcio é separar as folhas. Quando se tenta separar uma folha da outra, rasgam o casamento? Não, rasga quem estava casado. Pedaços ficam ali no jogo. Se tem filhos no meio, crianças estarão despedaçadas no meio dessa situação. A mulher sai de um relacionamento desse com feridas, ranhuras, quebraduras na alma, bem como o homem. Agora imagina uma mulher que teve 5 maridos. Como estava a estrutura dessa mulher? De manhã você ouviu falar pela irmã que esteve aqui nos trazendo a lição sobre sentimentos, sobre complexos, sobre histórias pesadas que até hoje carregamos. São fragmentos, são almas fragmentadas. A gente poderia caminhar nesse sentido, nesse texto, falando das desventuras amorosas dessa mulher. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite numa coisa curiosa, para não falar estranha, da reação dos discípulos diante da conversa entre Jesus e a samaritana. Veja no versículo 27, nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. O que passou na cabeça daqueles discípulos? Jesus, só ele, conversando com uma mulher, e só ela, ele e ela. E os discípulos acharam estranho ele estar falando com uma mulher. A gente poderia caminhar nesse sentido também. Das coisas que nós pensamos, das coisas que nós sentimos, desse julgamento precipitado que muitas das vezes lançamos mão. Dessa desconfiança que não temos prova, que não temos testemunha, e colocamos todo o nosso coração acreditando naquela impressão que pode ser falha, que pode estar equivocada. Por isso que a Bíblia diz que não se deve aceitar denúncia contra presbítero, e quando se diz a palavra presbítero, está falando de liderança, sem ter o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Porque falar, pensar, pré-julgar aquele que está em evidência, aquele que está mais exposto, isso é possível acontecer. Aqueles discípulos estavam achando que Jesus o quê?
Poderíamos caminhar nesse sentido também. E estes preliminares são alguns possíveis caminhos que nós poderíamos trilhar nesse texto. Mas eu quero pensar com os irmãos, agora sim, sobre dois elementos que propõem, sugere comparações, analogias aqui. O primeiro elemento é a água. A água. Veja, por favor, comigo no versículo 5. Chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar o quê? Água daquela fonte. Jesus olha para aquela mulher e disse: dá-me de beber. O relato começa falando de um elemento essencial, natural, a sobrevivência, que é a água. Que é a água. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede. Dá-me água para eu beber. Dá-me água. Mas no desenrolar da conversa, preste atenção nisso, por favor. Isso para mim aqui é um teste também. Me ajude nesse teste. Mas no desenrolar dessa história, desse elemento água, olha o que diz o versículo 9. Disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Versículo 10, continue comigo na leitura. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o quê? O dom. O assunto não era água. Agora o assunto começa a ter uma outra cor, uma outra denotação, um outro entendimento. Jesus vai e diz para ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. A história começa: estou com sede, me dá um copo com água. Mas do desenrolar da conversa, Jesus conduz a conversa a alguma coisa espiritual. A água viva não é essa água. A água viva é uma denotação de espiritualidade. Ele está com sede? Está com sede. Pede água? Pede água. Mas a vontade de Deus é fazer a vontade do Pai. A fome de Deus, de Jesus, é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele anunciasse, falasse, se revelasse como Deus às pessoas. Então ele não perde a oportunidade. Se o assunto é água, ele vai chegar na questão espiritual. Se o assunto é carro, ele vai chegar no assunto espiritual. Se o assunto é vento, ele vai conduzir o assunto na questão espiritual. Se o assunto é trabalho, ele vai conduzir o assunto trabalho pela perspectiva espiritual. Se o assunto é comida, ele vai conduzir o assunto comida por uma perspectiva também espiritual.
Nós humanos tentamos nos focar e nos limitar só no natural, mas Jesus veio para revelar Deus. Veio para nos dizer que existe uma vida espiritual. Ah, se você conhecesse quem te pede água. Ah, se você conheceras o dom de Deus, Ele te daria água viva. E a conversa continua. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde tens água viva. Enquanto Jesus está tentando levar o assunto pela perspectiva espiritual, lá está a mulher ainda olhando para o poço, olhando para a água física. Enquanto Jesus está abrindo a viela do entendimento para aquilo que é mais importante, que é o assunto espiritual, ela ainda fica dando cabeçada. Ele começa o assunto com água, desenvolve o assunto com água, mas levando pela conotação água espiritual. Há aqui ainda nesse texto um outro elemento que nos sugere, por conta da analogia da água que Jesus desenvolveu com aquela mulher, e que nos sugere a pensar de maneira comparativa também. De pensar também pela perspectiva espiritual. E é isso que eu encontro no versículo de número 28. É 28? 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Cântaro não é cantar não, tá, gente? Cântaro é uma vasilha, é um vaso, é um utensílio para carregar, conduzir, transportar água. Eu fiquei pensando, Jesus não fez nenhuma analogia, nenhuma aplicação espiritual com o cântaro. Não fez. Mas nós já temos no elemento primeiro que é citado no texto, a água, Jesus fazendo esse comparativo e utilizando esse elemento para a explicação espiritual. Contudo, ele está nos ensinando a ver a vida pela perspectiva espiritual. E por que é que João deixou esse registro aqui? Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Não precisava ter isso aqui no texto. Não precisava mencionar o cântaro, porque ela foi buscar água. Aí deu aquela música, né? Lata d'água na cabeça. Lembra dessa música? Os mais antigos lembram, né? Claro que ela foi no poço buscar água, não foi buscar água na palma da mão. Ela foi com uma vasilha, ela foi com um vaso, ela foi com um cântaro, ela foi com um balde, ela foi com uma bacia, ela foi com alguma coisa, claro, fica óbvio, é redondo, está claro. Mas João registrou que aquilo que ela levou para junto do poço, aquilo foi deixado por ela. Deixado por ela após o encontro dela com Jesus. Então tem coisa aí nesse negócio. Tem coisa aí nesse negócio. Ela deixou o cântaro. Sem querer ser herege,
com todo cuidado para não abusar de uma utilização, forçar o texto. Esse cântaro pode representar algumas coisas. Pensa comigo. Esse cântaro pode representar a vergonha de ser vista. Você viu a hora que ela foi buscar água? Hora sexta. Hora sexta não é 6 da manhã. Hora sexta, na Bíblia, é meio-dia. Lá junto àquela fonte, não havia ninguém senão Jesus. A mim me parece que ela estava ali não querendo ser vista. Ela foi no horário do sol a pino. Ela foi no horário onde as pessoas evitam estar disponíveis do lado de fora de suas casas. Aqui eu posso encontrar a vergonha de ser vista. Mas ela deu uma sorte, porque ela foi vista por quem sabe olhar. Talvez a vergonha de ser vista, ir naquele horário onde ninguém estava, de propósito, pode ser uma timidez. Ela é tímida. Pode ser um complexo. Pode ser porque ela tem alguma coisa escondida. A vergonha de ser vista, porque ela acha que todo mundo está vendo as suas vergonhas. Todo mundo. Todo mundo está vendo. Olha o que nos diz o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. E depois diz o quê? Nem precise, o quê? Vir aqui buscá-la. Ela não estava confortável de ir ali buscar água. Ela não queria ser vista. Talvez por vergonha. Então nós estamos lidando aqui com o cântaro da vergonha de ser vista. Quantos acabam um culto, por exemplo, me inclua fora disso, tá, gente? Eu tenho razões óbvias. Quantos acabam o culto para não ser visto, ou por timidez, ou por complexo, ou por achar que é menos, ou por achar que sua roupa não é a mais adequada, ou para não mostrar o que não quer mostrar, ou esconder alguma coisa, acaba o culto, pega o caminho de casa e vai embora logo, rapidinho. Não quer conversar, não quer compartilhar, não quer ouvir, não quer estar junto para fechar a igreja, não quer ficar mais junto na comunhão, comer o pãozinho e o café que os irmãos fazem aqui, no finalzinho, que é logo porque talvez esteja com vergonha de ser vista. Talvez o cântaro possa representar também a solidão, a falta de amigos.
Olha o que diz o versículo 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com o quê? Uma mulher. Ela estava sozinha. Geralmente em missões assim, vamos naquele poço buscar água, um vai com o outro. Um ajuda a carregar a lata com água na cabeça. Um ajuda o outro, anima o outro, porque ir lá buscar, trazer peso, indo junto, conversando, o peso passa, a coisa fica mais leve. Você não fica concentrado na dificuldade. Você consegue desenvolver melhor. Essa mulher mostra que ela estava em solidão. Faltava amigos. Faltava vizinhos. Ela estava só. Ninguém foi com ela buscar água. Nem uma amiga, nem um vizinho e nem os da sua casa. E Jesus vai dizer que esse com quem tu estás não é seu marido. Ou seja, ela tinha um homem dentro de casa. Nem um homem dentro da casa dela foi com ela ajudar a buscar a água. Ela é uma mulher com desventuras amorosas, mas também talvez seja aquela pessoa que tem dedo podre. Pastor, o que é dedo podre? Escolhe mal. Se o problema está nisso, ela é dedo podre. O homem ficou em casa deitado, ficou em casa vendo televisão, ficou em casa ali curtindo o sofá, com molas ensacadas, diante daquele imenso telão, e a mulher com a lata d'água na cabeça, meio-dia. Solidão. Ninguém foi com ela. Era uma mulher, só ela. O cântaro possa também representar, além de vergonha de ser vista, além da solidão e falta de amigos, a postergação. Postergação é uma ação daquela pessoa que prefere deixar para depois o que se pode ser feito quanto antes. Fulano, vai lá, já vou, e nunca vai. Vem cá, depois eu vou, nunca vai. Não é disponível. Há alguém assim entre nós? Você conhece alguém assim? Pega ali para mim aquela coisa, e a pessoa não pega. 3 dias depois, a coisa não está no lugar que foi pedida 3 dias atrás. Nós temos que fazer alguma coisa aqui, limpar isso aqui, arrumar isso aqui, e parece que não acontece. Vamos, mas ela não vai. O que seria normal no texto é, o quanto antes, mais cedo, com o dia mais fresco, ir lá na dura missão de buscar água para poder escovar dente, lavar o rosto, tomar banho, preparar o almoço, lavar as mãos. Mas ela vai ao meio-dia. Ué, o que está acontecendo com essa mulher que só vai buscar água ao meio-dia? Mais tarde. Aqui a gente descobre, você conhece gente que só reage quando o calo aperta. É motivado por dor do calo. Se não tem se não tem incômodo, se não tem desespero, se a adrenalina não acontece, ela não reage, ela fica na zona de
conforto. Aliás, ela é viciada em estar na zona de conforto. É gente que posterga tudo. Posterga tudo. Talvez seja alguém dado à preguiça. E há um texto em Provérbios, eu espero não estar cansando os irmãos. Se eu estiver cansando, me avisa. Ou alguém me pegue aqui e jogue pela janela. Como eu sei que não vai acontecer isso. Provérbios 24, versículo 30. Estou falando sobre o cântaro, que pode ser aqui representado pela postergação, deixar para depois. E dentro disso temos a preguiça. Deixa para depois porque ela é preguiçosa. Olha o que diz aqui, 24:30, o relato do sábio. Passei pelo campo de quem? Do preguiçoso. E junto à vinha do homem falto de entendimento, o preguiçoso é falto de entendimento. Ele tinha uma vinha, tinha uma plantação, tinha uma incumbência, tinha uma missão, tinha algo. O preguiçoso também tem coisas, mas veja como é que ele lida com as coisas que ele tem. Eis que tudo estava cheio de quê? Espinhos. Foi dando espinho na sua plantação, foi dando espinhos na sua plantação, foi sendo coberta de urtigas. Ele vendo o espinho, as urtigas sobre a vinha, e você sabe que a vinha simboliza a igreja. Ele foi vendo aparecendo mato, erva danosa no meio da vinha, e ele foi fazendo de conta que não estava acontecendo nada. Esse é o preguiçoso. O seu muro, a sua plantação tem urtiga e tem espinhos. O seu muro, que é a proteção da sua vida, por ser preguiçoso, estava em ruínas. Ou seja, a sua proteção é frágil. Da onde tira a sua subsistência? Está tendo mato, urtigas e espinhos. Mas gosta da uva. Aí o preguiçoso está querendo saborear uma uva sem caroço. Enfia a mão no meio da videira, vai machucar a mão, vai se arranhar. Por quê? Porque é preguiçoso. O inimigo invade a sua vida, porque o muro de pedras, que é a sua proteção, está em ruínas. Ele não conserta o que está estragado. Vê escangalhado, vê com defeito, vê enferrujando, vê deteriorando tudo e deixa para lá. Esse é o preguiçoso. Conhece alguém preguiçoso? Olha o sábio. Tendo visto, considerei, e vi e recebi a instrução. Que instrução? Qual a instrução que o preguiçoso tem a me dar? O preguiçoso tem a instrução de nos dar o que não se deve fazer. Se o seu muro está em ruínas, se as tuas coisas estão estragando, conserte-as. Deus te dá e você não zela, aprende a zelar. Aqui fala da subsistência, a vinha. Preste atenção, gente, aqui, por favor. Não me deixa sentir sozinho. Está
relacionada a emprego, a trabalho, você não zela pelo seu trabalho, você não faz o melhor que você pode fazer, empurra com a barriga, faz de má vontade, deixa a coisa ficar ruim, e aí depois fica desempregado e reclama que ninguém é sensível à sua vida, que você tem filho para criar, tem bocas em casa a alimentar, mas você foi preguiçoso por não zelar o que Deus te deu. Pastor, mas o que Deus me deu é um salário comercial do Estado, é muito pouco. Mas foi o que Deus te deu. Fiel no pouco, diz a palavra, sobre o muito eu colocarei. Agora, se você é infiel, ou seja, preguiçoso no pouco, como é que Deus vai te dar o muito se você é preguiçoso no pouco? Preguiçoso está relacionado à fidelidade, tá? Ou infidelidade. Deus confiou em você uma coisa e você não zela por ela. O sábio aqui disse: eu vi, considerei e recebi a instrução. Você está vendo, ouvindo o relato de um preguiçoso? Tire a sua consideração, a sua conclusão. O preguiçoso continua no 33. Um pouco para dormir. Olha ele aí, ó. Olha elezinho aí, ó. Um pouco para tosquenejar, curtir preguiça, curtir. Ai. Um pouco para encruzar os braços em repouso. Olha o que diz o versículo 34, em consequência. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Esse cântaro, a postergação, abriga, abarca a preguiça. Quarto e último lugar, alguém vai dizer graças a Deus? Para significar que acaba logo com esse sermão, espada, chato e comprido. Pastor, você fica 5 meses sem pregar na igreja, e quando prega vem com marreta. Gente, eu comprei, não é marreta não, irmãos, é maçaranduba. Eu recebi lá em casa, tenho recebido cargas de maçaranduba que veio lá de Rondônia. Está tudo lá estocadinho. Quem primeiro apanha é quem recebe. Eu fui o primeiro a receber a pancada. E vem compartilhar com os irmãos essa doce, maravilhosa e graciosa pancada de Jeová. Amém, amados? Você conhece algum preguiçoso? A outra comparação, o que esse cântaro pode representar é a facilidade de iniciar relacionamentos, mas com grandes dificuldades em mantê-los. Volte comigo ao texto base, João capítulo 4. Eu sei que você já leu isso. No versículo de número 15, diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste,
e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa mulher com essa postura nos faz pensar, nos sugere a pensar que ela tinha uma enorme facilidade em iniciar relacionamentos. Gente, 5 maridos. Com um que está agora, é 6. Tem gente que está 20 anos na casa do Senhor, faz isso e não consegue arrumar uma costela. Mas tem gente, a Bíblia nos diz, que tem uma facilidade enorme de iniciar relacionamentos. Tem gente, conhece alguém assim? Conhece alguém assim? A Bíblia está dizendo que tem gente diferente, que para fazer relacionamentos, para fazer amizade, olha, é uma beleza, mas isso não é tudo. Que é o mesmo passo que ela estabelece com facilidade os relacionamentos, é o mesmo passo com que ela desfaz de relacionamentos. Ela tem boas iniciativas, boas e poucas acabativas. Será que o problema estava nos maridos? Será que entre esses 6 não tinha um que prestasse? Será que realmente ela era dedo podre? O que eu quero dizer com dedo podre? Aponta sempre naquilo que é errado. Quem é dedo podre? É um crente que vai apontar numa filisteia. Olha como é que ela é linda. Olha como é que ela anda, rebolante. Olha como é que ela é sensual. Olha como é que ela é atualíssima. Olha aquela tatuagem que ela tem no pescoço, aquele coraçãozinho no pescoço. Olha aquele rapaz todo trancudo. Que é isso, varão? Varão pescoçudo. Aponta sempre para aquilo que não presta. Tadinha da criança, dá chupeta para a criança. Mentira. Meu Deus, você sabia? Ela ficou olhando para mim lá. Dedo podre. Eu conheço um rapaz, contemporâneo nosso, de juventude. Você lembra dele? Ô menino com dedo podre. Se você ver a lista das pessoas que ele namorou, eu falei, meu Deus, fulano, quase falei o nome dele aqui agora. Fulano, rapaz, o que você tem na cabeça, cara? Não, eu falei, rapaz, você não está vendo? Essa pessoa é preguiçosa. Aí você não vai reclamar dela depois de casar, não. Essa menina é volúvel. Rapaz, esse rapaz não quer nada com a hora do Brasil. Só gosta de ficar de braço cruzado. Só gosta de ficar dormindo até tarde. Você bate na casa dele 9 horas da tarde. Ele fala assim, pô, tão cedo. 9 horas. Mas essa mulher, será que o problema era com os maridos? Será que o problema estava com ela? Será que ela tinha aquela questão de ser volúvel? Ou seja, uma hora está, depois deixa de estar, vai no ficante, fica aqui, aí termina, enjoa, troca. Será? Vivemos no tempo onde tudo é descartável. O copo, descartável. A embalagem do lanche que você compra é descartável. E aí embarcamos no descartável, a ponto de achar que casamento também é descartável. Família é descartável. Aí chegamos no ponto
aonde achamos que também a igreja é descartável. Sai dessa, vai para outra, pula para outra, pula para outra, vai para outra, vai para outra. Claro, exceptuando as questões normais, mudou de cidade, né, tem uma outra circunstância, não vou entrar no mérito e tudo, mas já reparou que tem gente que não para quieto no mesmo lugar, que não deixa criar raízes, que as raízes é só para quem tem aquela questão do compromisso com Deus e compromisso com o lugar que disse que foi Deus que deu. Aí troca, evita, pula para ali, pula para lá, volúvel. Casamento é descartável, igreja é descartável, emprego é descartável. Ai, esse trabalho é muito cansativo, tem que levantar, eu tenho que estar lá, sabe que horas? Sabe que horas que eu tenho que estar lá? 8h30. 8h30 do que, gente? Da madrugada? 8h30 da manhã. Meu, trabalho de 8h30 até 6h30. Trabalho muito. Aí quer trocar de emprego também? O teu emprego virou descartável. Não é só o copo, não é só o casamento, o emprego, igreja, tudo vai virando descartável. Se você pensa, você conhece alguém assim? Pessoas que lidam uma vida com essa postura de que tudo é descartável, vai chegar à triste conclusão de que a sua vida é descartável. Aí vai ter aquele sentimento de que eu não presto. Para que eu vivo mesmo, hein? Qual é o sentido da vida mesmo, hein? Não tem um sentido da vida. Eu estou aqui para comer, beber e dormir? É isso que existe a minha vida? Aí você vai ver o índice de suicídios. Pessoas pensam, chegaram à conclusão que a vida é descartável. As leis do país, no que trata sobre a gravidez, o feto está considerando o bebê de 3 meses, 12 semanas, como algo que fica à escolha da mãe. Meu corpo, minhas regras. Vou descartar essa vida que está dentro de mim. As leis do país estão sendo configuradas dessa maneira, porque o mundo pensa de maneira descartável. O mundo inteiro pode pensar a vida de forma descartável. O crente no Senhor Jesus, não. O crente no Senhor Jesus, não. De forma alguma. Mas o encontro de Jesus com essa mulher fez ela deixar o cântaro. Aquela conversa dela com Jesus fez ela deixar o cântaro. Ela deixou para trás o cântaro da vergonha. Porque depois do encontro com Jesus, ela deixa o cântaro e foi à cidade. Cadê a vergonha daquela mulher? Cadê a timidez daquela mulher? Quando temos um encontro real com o Senhor, a vergonha, a timidez, o complexo vai-se embora. Porque, na verdade, quem se encontra com Jesus e se quebranta perante Ele,
não terá dificuldade de olhar qualquer outra pessoa. Se eu tenho um encontro com aquele que está assentado acima, no trono, onde não há ninguém acima dele, se eu tenho acesso a ele, se eu me relaciono com ele, a pessoa mais importante do universo, por que eu vou temer aquele que pode tirar a vida, mas não tira a minha vida das mãos de Deus? Eu tenho vergonha. Não vou falar. Eu isso assim. Não vou botar minha cara. Não sei. Se você se encontrou com o Todo-Poderoso, por que é que você tem vergonha de encarar as pessoas? Por que é que você se esconde atrás dessa timidez? Aquela mulher largou o cântaro da vergonha para trás. Depois do encontro dessa mulher com Jesus, ela, que andava sozinha, não tinha amigos, a vizinhança parece que ela não se relacionava. Olha o que diz o versículo de número 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Alguém que é tomado de solidão. Alguém que sente um complexo ou até uma depressão, já está dizendo, após aquele encontro com Jesus: vinde comigo. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Cadê a solidão dessa mulher? Ela deixou para trás, porque ela se encontrou com aquele que não nos deixa só. Ele mesmo afirmou, e a sua palavra não tem prazo de validade. A palavra de Jesus é eterna. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele se autodenomina como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, ela deixa o cântaro da solidão para trás. Ela deixa o cântaro da postergação. Olha ainda no versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Quantas ações essa mulher fez depois do encontro dela com Jesus? Você teve um encontro com Jesus? Você teve um encontro impactante de salvação com o Senhor Jesus? Me parece que você ainda fica atrás da postergação. Mas essa mulher, como prova de que aquele encontro foi marcante na vida dela, ela largou a preguiça, ela largou a postergação. O texto diz, ela deixa o cântaro, ela foi à cidade e ela disse àqueles homens 3 coisas. Ela não deixa o cântaro e vai para casa. Eu vou ficar um pouquinho em casa para descansar. Ela deixa o cântaro, vai à cidade. Mas vou dar uma passadinha ali no shopping primeiro. Vou comprar uma nova bolsa. Vou comprar um novo sapato. Vou dar um rolezinho. Vou ver a moda. Ela deixa o cântaro. Ela foi à cidade e disse àqueles homens. O cântaro da postergação foi deixado para trás após o encontro dela com Jesus.
depois desse encontro com Jesus, das boas iniciativas e péssimas acabativas, ela que era volúvel, agora a palavra dela tem autoridade. Ela se torna uma pessoa reta. Ela se torna uma pessoa obstinadamente que segue o que crê. Ela não titubeia. Ela não tem boas iniciativas e péssimas acabativas. Ela conclui. Ela inicia e se desenvolve até o fim. Olha o que diz o versículo 39. Vamos ler juntos. 39. Está ali? 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Você só vai acreditar na fala de alguém quando esse alguém exala a fé de tudo quanto ele diz, a convicção, a certeza de tudo quanto ele diz. Não é aquela pessoa que lança algumas informações. Desculpe a expressão. Não vou falar não, né? Fica mal, né? Come sardinha, mas quer arrotar caviar. Desculpa, mas foi isso que veio na minha cabeça. Gente que lê um livro e reproduz o que fala como se essa fala fosse sua. Não, não. Não é apenas dizer sobre Jesus. É dizer o quanto Jesus fez parte da minha vida. E eu falo como testemunha. É diferente de falar uma informação. A fala de uma testemunha, ela é valorizada, ela é crida. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Ela teve boas iniciativas, boas acabativas, que fizeram com aqueles samaritanos acreditassem no que ela estava dizendo. Tudo porque ela deixou para trás o cântaro de boas iniciativas e péssimas acabativas. Tudo por quê? Porque ela teve um encontro especial, extraordinário com Jesus de Nazaré. E que Ele nos abençoe. Que nessa noite, diante da pregação da palavra de Deus, palavra viva, poderosa, você possa ter esse encontro verdadeiro com Ele. Sair daqui pensando no que ouviu, naquilo que o Espírito Santo traduziu na sua existência, para que você largue para trás os cântaros que você tiver, que você seja livre desse peso, livre dessa máscara, livre dessa agonia e viva para Ele. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus aí no seu lugar. Por que eu digo feche seus olhos? Para você não se distrair. Para você rememorar o que você ouviu. Aquilo que caiu no teu coração que não é palavra de Deus, deixa no canto. Mas aquilo que caiu como palavra de Deus, valoriza isso. Fique com a palavra de Deus. O Espírito Santo agiu sobre a palavra na criação
E o Espírito Santo age sobre pessoas que ouvem a palavra de Deus. O Espírito de Deus está agindo sobre a nossa vida. Não duvida disso. Não espera sentir. Se você entendeu, Deus já está agindo na sua mente, no seu coração. Um pouco de fermento, uma pregação é um pouco de fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, ele desenvolve na massa de acordo com o tempo. Agasalha no teu coração esse fermento santo de Deus, que é a palavra dele, que é o Evangelho. E você ficará surpreso quando o efeito desse Evangelho libertador tomar conta de toda a sua vida. Fala com Deus. Coloca o seu coração diante de Jesus. Você identificou alguns cântaros na tua vida? Identificou. Eles estão aqui para serem deixados. Deixados. Aqui é o lugar onde você vai deixar esses cântaros da vergonha, da solidão, da preguiça, desse sentimento que você começa e não termina. Você fica até frustrado com você mesmo. Aqui, tudo isso pode ser deixado, porque Jesus está presente aqui. E Ele é libertador. Quer libertar você desses pesos todos. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração o meu caminho, minha esperança, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. O diabo tenta te dizer que não é de Jesus a tua vida. Também quer dizer que o seu coração não pertence a Jesus. O diabo diz isso. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais,
agora. Só Deus e eu agora. Só Deus e eu agora. Ele disse: vinde e arrazoemos, vinde conversar comigo, ainda que os teus pecados estejam e sejam de tal tamanho, eles se tornarão brancos como a neve. Uma conversa com Jesus pode mudar a tua vida. A conversa de Jesus com aquela mulher fez aquela mulher mudar a vida. Que assim seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.